Diário do Dr. Seward, 18 de setembro. Recém saí para pegar o trem para Londres. A chegada do telegrama de Van Helsing me encheu de consternação. Uma noite inteira perdida, e eu sei por experiência amarga o que pode acontecer em uma noite. Claro que é possível que tudo esteja bem, mas o que pode ter acontecido? Certamente, há alguma ruína horrível sobre nós que todo acidente possível deve nos impedir de tudo o que tentamos fazer. Vou levar esse cilindro comigo e depois posso concluir minha entrada no fonógrafo de Lucy. Eu me dirigi imediatamente para Hillingham e cheguei cedo. Mantendo meu cocheiro no portão, subi a avenida sozinho. Bati suavemente e toquei o mais silenciosamente possível, pois temia perturbar Lucy ou sua mãe, e esperava trazer apenas um criado para a porta. Depois de um tempo, não encontrando resposta, bati e toquei novamente, ainda sem resposta. Eu amaldiçoei a preguiça dos servos de que eles deveriam deitar a essa hora, pois agora eram 10 horas. E toquei e bati novamente, mas com mais impaciência, mas ainda sem resposta. Até agora eu havia culpado apenas os servos, mas agora um terrível medo começou a me atacar. Isto foi desolação, mas outro elo na cadeia de ruína que parecia ter desencadeado ao nosso redor? Era de fato uma casa de morte para a qual eu tinha chegado tarde demais? Eu sabia que minutos, mesmo segundos de atraso, podiam significar horas de perigo para Lucy, se ela tivesse novamente uma daquelas recaídas assustadoras. E eu segui ao redor da casa para tentar, se pudesse, encontrar por acaso uma entrada em qualquer lugar. Eu não consegui encontrar meios de entrada. Toda janela e porta estavam presas e trancadas, e eu voltei confuso para a varanda. Ao fazer isso, ouvi o bater rápido dos cascos de um cavalo veloz. Eles pararam no portão e, alguns segundos depois, eu encontrei Van Helsing subindo a avenida. Quando ele me viu, ele ofegou. "Então é você, e parece que acabou de chegar. Como ela está? Estamos tarde demais? Você não recebeu meu telegrama?" Eu respondi o mais rápido e coerente que pude, que só recebi o telegrama dele de manhã cedo e não havia perdido um minuto chegando aqui, e que não conseguia fazer ninguém na casa me ouvir. Ele fez uma pausa e levantou o chapéu e disse solenemente: "Então eu temo estarmos atrasados demais. A vontade de Deus será feita." Com sua energia recuperativa habitual, ele continuou: "Venha! Se não houver maneira de entrar, devemos fazer uma. O tempo é tudo para nós agora." Fomos para a parte de trás da casa, onde havia uma janela da cozinha. O professor tirou uma pequena serra cirúrgica de sua maleta e, entregando-a para mim, apontou para as barras de ferro que guardavam a janela. Eu as ataquei imediatamente e logo cortei 3 delas. Então, com uma faca longa e fina, empurramos para trás a fixação das faixas e abrimos a janela. Ajudei o professor e o segui. Não havia ninguém na cozinha ou nos quartos dos criados, que estavam próximos. Tentamos todos os quartos à medida que avançávamos, e na sala de jantar, pouco iluminados por raios de luz através das persianas, encontramos 4 criadas mulheres deitadas no chão. Não havia necessidade de pensá-las mortas, pois a respiração estertora e o cheiro acre de laudano na sala não deixou dúvidas quanto à sua condição. Van Helsing e eu nos olhamos e, quando nos afastamos, ele disse: "Podemos atendê-las mais tarde." Então subimos ao quarto de Lucy. Por 1 ou 2 instantes, paramos na porta para ouvir,
mas não havia som que pudéssemos ouvir. Com rostos brancos e mãos trêmulas, abrimos a porta gentilmente e entramos no quarto. Como devo descrever o que vimos? Na cama havia 2 mulheres, Lucy e sua mãe. A última estava mais distante, e ela estava coberta com um lençol branco, cuja borda foi soprada pelo vento através da janela quebrada, mostrando o rosto branco pálido, com um olhar de terror fixado nele. Ao lado dela, Lucy, com o rosto branco e ainda mais pálida. As flores que estavam em volta do pescoço encontramos agora no seio de sua mãe, e sua garganta estava nua, mostrando as 2 pequenas feridas que tínhamos notado antes, mas parecendo terrivelmente brancas e mutiladas. Sem uma palavra, o professor se inclinou sobre a cama, sua cabeça quase tocando o peito da pobre Lucy. Então ele deu uma volta rápida da cabeça, como alguém que ouve, e se levantou. Ele gritou para mim: "Ainda não é tarde! Rápido, rápido! Traga o conhaque!" Voei para baixo e voltei com ele, tomando cuidado para cheirar e provar, para que não estivessem drogados como o decantador que encontrei na mesa. As empregadas ainda estavam respirando, mas mais inquietas, e eu imaginei que o narcótico estivesse perdendo efeito. Não fiquei para ter certeza, mas voltei a Van Helsing. Ele esfregou o conhaque como em outra ocasião, nos lábios e gengivas e nos pulsos e nas palmas das mãos de Lucy. Ele me disse: "É tudo o que posso fazer no momento. Você acorda aquelas empregadas, esfregue o rosto delas com uma toalha molhada e as sacuda com força. Faça-as pegarem calor e fogo e um banho quente. Essa pobre alma está quase tão fria quanto essa ao lado dela. Ela precisará ser aquecida antes que possamos fazer algo mais." Fui imediatamente e encontrei pouca dificuldade em acordar 3 das mulheres. A 4ª era apenas uma jovem, e a droga evidentemente a afetou mais fortemente. Então eu a coloquei no sofá e a deixei dormir. As outras ficaram atordoadas a princípio, mas quando a lembrança voltou para elas, choravam e choravam de maneira histérica. Eu fui severo com elas, no entanto, e não as deixei falar. Eu disse a elas que uma vida era ruim o suficiente para perder, e que, se elas atrasassem, sacrificariam a senhorita Lucy. Então, soluçando e chorando, elas seguiram o caminho, meio vestidas como estavam, e prepararam fogo e água. Felizmente, os fogos da cozinha e da caldeira ainda estavam vivos, e não havia falta de água quente. Preparamos um banho e carregamos Lucy como ela estava, e a colocamos nele. Enquanto estávamos ocupados esfregando seus membros, houve uma batida na porta do salão. Uma das empregadas saiu, se apressou em pegar mais algumas roupas e abriu. Então ela voltou e sussurrou para nós que havia um cavalheiro que havia vindo com uma mensagem do Sr. Holmwood. Eu pedi para ela simplesmente dizer que ele deveria esperar, pois não podíamos ver ninguém agora. Ela foi embora com a mensagem e, absorvidos com o nosso trabalho, eu esqueci completamente sobre ele. Eu nunca vi em toda a minha experiência o professor trabalhar de maneira tão mortal. Eu sabia, como ele sabia, que era uma luta acirrada contra a morte. E em uma pausa lhe disse. Ele me respondeu de uma maneira que eu não entendi, mas com um olhar mais severo que seu rosto poderia usar. Se isso fosse tudo, eu pararia aqui onde estamos agora e a deixaria desaparecer em paz, pois não vejo luz na vida sobre seu horizonte. Ele continuou seu trabalho com, se possível, renovado e com mais frenético vigor. No momento, nós dois começamos a perceber que o calor estava começando a ter algum efeito.
O coração de Lucy bateu um pouco mais audivelmente ao estetoscópio e seus pulmões tiveram um movimento perceptível. O rosto de Van Helsing quase sorriu, e quando a levantamos do banho e a enrolamos em um lençol quente para secar, ele me disse: "A primeira vitória é nossa, o rei está em xeque." Levamos Lucy para o outro quarto que já havia sido preparado, e a deitamos na cama e forçamos algumas gotas de conhaque na garganta. Percebi que Van Helsing amarrou um lenço de seda macio em torno de sua garganta. Ela ainda estava inconsciente e estava tão mal quanto, se não pior, jamais a vimos. Van Helsing chamou uma das mulheres e a disse para ficar com ela e não tirar os olhos dela até voltarmos. E depois me chamou à saída do quarto. "Devemos consultar o que deve ser feito", disse ele enquanto descemos as escadas. No salão, ele abriu a porta da sala de jantar e passamos, ele fechando a porta com cuidado atrás dele. As janelas estavam abertas, mas as persianas estavam fechadas, com essa obediência à etiqueta da morte que a mulher britânica das classes mais baixas sempre observa rigidamente. A sala estava, portanto, na penumbra. Estava, no entanto, clara o suficiente para nossos propósitos. A severidade de Van Helsing ficou um pouco aliviada por um olhar de perplexidade. Ele estava evidentemente torturando sua mente sobre algo. Então eu esperei por um instante e ele falou: "O que devemos fazer agora? Onde devemos procurar ajuda? Devemos ter outra transfusão de sangue e em breve, ou a vida da pobre menina não vai durar mais 1 hora. Você já está exausto, estou exausto também. Tenho medo de confiar nessas mulheres, mesmo que elas tenham coragem de se submeter. O que devemos fazer para alguém abrir suas veias para ela?" "Qual é o problema comigo, de qualquer maneira?" A voz veio do sofá do outro lado da sala, e seus tons trouxeram alívio e alegria ao meu coração, pois eram os de Quincy Morris. Van Helsing reagiu com raiva no primeiro som, mas seu rosto suavizou e um olhar feliz entrou em seus olhos enquanto eu gritava: "Quincy Morris!" e corri em sua direção com as mãos estendidas. "O que te trouxe aqui?" Eu chorei quando nossas mãos se encontraram. "Eu acho que arte é a causa." Ele me entregou um telegrama. "Não tenho ouvido falar de Seward há 3 dias e estou terrivelmente ansioso. Não posso sair. Pai ainda mal. Envie-me notícias de Lucy. Não demore. Homewood." "Acho que vim na hora certa. Você sabe que só precisa me dizer o que fazer." Van Helsing avançou e pegou a mão, olhando-o diretamente nos olhos, enquanto ele disse: "O sangue de um homem corajoso é a melhor coisa nesta terra quando uma mulher está com problemas. Você é um homem e não se engane. Bem, o diabo pode trabalhar contra nós por tudo que vale, mas Deus nos envia homens quando os precisamos. Mais uma vez, passamos por essa operação horrível. Não tenho coragem para seguir com os detalhes. Lucy teve um choque terrível e ela sofreu mais do que antes, pois, embora muito sangue tenha entrado em suas veias, seu corpo não respondeu ao tratamento como nas outras ocasiões. Sua luta de volta à vida era algo pavoroso de ver e ouvir. No entanto, a ação do coração e dos pulmões melhorou, e Van Helsing fez uma injeção subcutânea de morfina, como antes, e com bom efeito. Sua inconsciência se tornou um sono profundo. O professor a vigiou enquanto descia as escadas com Quincy Morris, e enviei uma das empregadas para pagar um dos cocheiros que estava esperando. Deixei Quincy deitado depois de tomar um copo de vinho e disse ao cozinheiro
para preparar um bom café da manhã. Então, um pensamento me impressionou, e eu voltei para o quarto onde Lucy estava agora. Quando entrei suavemente, encontrei Van Helsing com 1 ou 2 folhas de papel na mão. Evidentemente, ele lia e estava pensando sobre isso enquanto se sentava com a mão na testa. Havia um olhar de satisfação sombria em seu rosto, como alguém que teve uma dúvida resolvida. Ele me entregou os papéis apenas dizendo: "Eles caíram do colo de Lucy quando a levamos para o banho." Quando eu li, fiquei olhando para o professor e depois de uma pausa perguntei-lhe: "Em nome de Deus, o que tudo isso significa? Ela estava ou está louca? Ou que tipo de perigo horrível é este?" Fiquei tão confuso que não sabia o que dizer mais. Van Helsing colocou a mão e pegou os papéis, dizendo: "Não se preocupe com isso agora. Esqueça o presente. Você conhecerá e entenderá tudo quando for a hora. Mas será mais tarde. E agora o que você veio dizer a mim?" Isso me trouxe de volta ao fato, e eu estava de volta a mim novamente. Eu vim falar sobre a certidão de óbito. Se não agirmos de maneira adequada e com cuidado, pode haver um inquérito, e precisaremos mostrar esse documento. Tenho a esperança de que não haja inquérito, pois se houver isso, certamente mataria a pobre Lucy, se nada mais fizesse. Eu sei, e você sabe, e o outro médico que atendeu antes sabe, que a senhora Westenra tinha doença do coração, e podemos certificar que ela morreu disso. Vamos preencher o certificado logo e eu o levarei ao cartório e seguirei para o agente funerário. Bom, meu amigo John, bem pensado. Se a senhorita Lucy estiver verdadeiramente triste pelos inimigos que a atormentam, ao menos é feliz pelos amigos que a amam. 1, 2, 3, todos abrem suas veias para ela, além de um homem velho. Ah, sim, eu sei, amigo John. Eu não sou cego. Eu te amo ainda mais por isso. Agora vá. No salão, encontrei Quincy Morris, com um telegrama para Arthur, dizendo a ele que a senhora Westenra estava morta. Que Lucy também estava doente, mas agora estava melhor. E que Van Helsing e eu estávamos com ela. Eu disse a ele para onde estava indo e ele me apressou, mas quando eu estava indo disse: "Quando voltar, Jack, posso ter 2 palavras com você mesmo?" Eu assenti em resposta e saí. Não encontrei dificuldade sobre o registro e organizei com um agente funerário local para aparecer à noite, para medir o caixão e fazer arranjos. Quando voltei, Quincy estava esperando por mim. Eu disse a ele que o veria assim que soubesse sobre Lucy, e fui até o quarto dela. Ela ainda estava dormindo, e o professor aparentemente não havia se mudado de seu assento ao seu lado. Como ele colocou o dedo nos lábios, entendi que ele esperava que ela acordasse em pouco tempo e tinha medo de impedir a natureza. Então desci para Quincy e o levei para a sala de café da manhã, onde as persianas não estavam fechadas e que estava um pouco mais alegre, ou melhor, menos desanimador do que as outras salas. Quando estávamos sozinhos, ele me disse: "Jack Seward, eu não quero me meter em nenhum lugar onde não tenho direito, mas esse não é um caso comum. Você sabe que eu amava aquela garota e queria me casar com ela. Mas, embora tudo isso seja passado e se foi, não posso deixar de me sentir ansioso com ela da mesma forma." "O que está errado com ela?" "O holandês, um bom velho homem ele é, eu posso ver isso. Disse naquela hora quando vocês 2 entraram na sala que vocês deviam ter outra transfusão de sangue e que você e ele estavam exaustos. Agora eu sei bem que vocês médicos falam em segredo e que um homem não deve esperar saber
o que eles consultam em particular. Mas essa não é uma situação comum. E, seja o que for, eu fiz minha parte. Não é assim? É assim, eu disse e ele continuou. Suponho que você e Van Helsing já fizeram o que eu fiz hoje. Não é assim? É assim. E eu acho que Art estava nisso também. Quando o vi 4 dias atrás em sua própria casa, ele parecia esquisito. Eu não vi nada acontecer tão rápido desde que estava nos Pampas e tinha uma égua que eu gostava morrer uma noite. Um daqueles grandes morcegos que eles chamam de vampiros havia atacado ela durante a noite, e com o que bebeu dela e o que saiu da veia aberta, não havia sangue suficiente nela para deixá-la se levantar. E eu tive que colocar uma bala nela enquanto ela estava no chão. Jack, se você me disser sem trair a confiança, Arthur foi o primeiro, não é assim? Enquanto ele falava, o pobre sujeito parecia terrivelmente ansioso. Ele estava em tortura de suspense em relação à mulher que amava, e sua total ignorância do terrível mistério que parecia cercá-la intensificou sua dor. Seu próprio coração estava sangrando, e foi preciso toda a masculinidade dele, e também havia muita coisa real para impedi-lo de se desesperar. Parei antes de responder, pois senti que não deveria trair nada que o professor desejasse manter em segredo. Mas ele já sabia tanto e adivinhou tanto que não poderia haver razão para não responder. Então eu respondi na mesma frase. É assim. E há quanto tempo isso está acontecendo? Cerca de 10 dias. 10 dias! Então eu acho, Jack Seward, que aquela pobre criatura bonita que todos amamos havia colocado em suas veias dentro desse tempo o sangue de 4 homens fortes. Homem de Deus, não caberia tanto sangue em seu corpo. Então, chegando perto de mim, ele falou em um sussurro feroz. O que tirou? Eu balancei minha cabeça. Essa, eu disse, é a questão. Van Helsing está simplesmente frenético com isso, e estou no final do meu juízo. Eu não posso nem arriscar um palpite. Houve uma série de pequenas circunstâncias que excluíram todos os nossos cálculos enquanto Lucy era vigiada adequadamente. Mas estes não ocorrerão novamente. Aqui permaneceremos até que tudo fique bem, ou mal. Quincy estendeu a mão. Conte comigo, disse ele. Você e o holandês me dirão o que fazer, e eu farei. Quando ela acordou, no final da tarde, o primeiro movimento de Lucy foi sentir seu peito e, para minha surpresa, pegar o papel que Van Helsing havia me dado para ler. O professor havia cuidadosamente o recolocado em seu lugar, para que ela não ficasse alarmada ao acordar. Seus olhos então se iluminaram em Van Helsing e em mim também, felizes. Então ela olhou ao redor do quarto e, vendo onde estava, estremeceu. Ela deu um grito alto e colocou suas pobres mãos finas diante de seu rosto pálido. Nós dois entendemos o que isso significava. Que ela havia percebido ao máximo a morte de sua mãe. Então, tentamos o que pudemos para confortá-la. Sem dúvida, a simpatia aliviou um pouco a dor, mas ela estava muito fraca em pensamento e espírito, e chorou silenciosamente e fracamente por um longo tempo. Dissemos a ela que um ou ambos agora permaneceriam com ela o tempo todo, e isso pareceu confortá-la. Em direção ao anoitecer, ela caiu em um cochilo. Aqui ocorreu uma coisa muito estranha. Enquanto ainda dormia, ela pegou o papel do peito e rasgou em 2. Van Helsing passou
e pegou os pedaços dela. Mesmo assim, ela continuou com a ação de rasgar, como se o material ainda estivesse em suas mãos. Finalmente, ela levantou as mãos e as abriu, como se estivesse espalhando os fragmentos. Van Helsing pareceu surpreso, e suas sobrancelhas se reuniram como se estivesse pensando. Mas ele não disse nada.